Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Estamos aqui hoje em mais um episódio do Sério Mas Nem Tanto Podcast, episódio este número 103. E hoje vamos falar sobre movimento, sobre pilates e sobre fisioterapia. Até porque, precisamos saber se realmente é normal sentir dor. E será que o pilates é só alongamento? E a fisioterapia, será que ela é possível e fundamental só para quem já sofreu lesão? E para falarmos sobre esse assunto de hoje, estamos com ela, fisioterapeuta há mais de 6 anos com atuação focada em fisioterapia ortopédica e no cuidado com dores da coluna. Fundadora do estúdio Isabela Farnese, onde une fisioterapia baseada em evidências, pilates e movimento inteligente. Atua tanto na reabilitação e prevenção de lesões quanto na melhora da performance, atendendo desde pessoas com dor até atletas, com destaque para corredores. Defende uma abordagem que vai além do tratamento pontual, promovendo consciência corporal, segurança e autonomia no movimento. Empreendedora que acredita que saúde não é apenas a ausência de dor, mas é a construção diária de um estilo de vida ativo e consciente. Seja muito bem-vindo ao Sério Mas Nem Tanto Podcast, Isabela Farnese. Muito prazer. Agradeço pelo convite, Wesley. Sou Isabela Farnese, fisioterapeuta, como você disse, formada há 6 anos. Comecei na minha área de atuação na fisioterapia ortopédica, mas já ingressando dentro do Pilates, assim que eu formei. Então, é uma área de movimento que eu sempre gostei e estou atuando há bastante tempo. Trabalho com o alívio de dores e também na parte preventiva, tanto para pessoas que estão começando algum esporte, quanto para atletas de alta performance. Fundadora do estúdio Isabela Farnese, onde atendo desde a parte de pacientes para prevenção, pacientes que já fizeram alguma reabilitação e quer dar continuidade no tratamento. Dentro do estúdio a gente integra tudo isso para poder trazer maior qualidade de vida, um movimento ativo, inteligente e consciência. É isso, Isabela. Ó, você contou um pouco da sua história dos 6 anos para cá. Eu quero saber um pouco antes agora. Quero saber um pouco antes da sua história. Conta aqui pra gente quem é Isabela. Conta um pouco da sua história pessoal, profissional, até chegar aqui no Sério Mas Nem Tanto. Desde lá do comecinho. Da onde que veio esse despertar para ortopedia, fisioterapia, o pilates? Conta pra gente. Então, Wesley, eu sempre fui apaixonada por esportes, movimentos. Minha primeira opção, na verdade, era fazer educação física. Na medida que eu fui entendendo um pouco mais sobre as profissões, essas feiras de conhecimento que a gente sempre vai, eu tive um olhar mais apaixonante para a parte de fisioterapia, porque não era só o movimento, não era só a parte de exercício físico, era a parte de reabilitar, reintegrar, conseguir mostrar para as pessoas que elas têm uma lesão, mas que elas podem voltar a ter uma vida, uma rotina ativa, conseguir sentar no chão com os netos, poder voltar a conviver sem dor. Então, foi uma área que eu apaixonei à primeira vista. Então, eu sempre pratiquei muito esporte, gosto de... Eu tenho esse hábito de querer desafios novos, conseguir participar de movimentos diferentes. Então, já joguei vôlei, beach tênis, corrida. Então, eu sempre tive nesse meio e sempre percebi o quanto o movimento ele faz bem, não só para o corpo, quanto para a mente, para a saúde mental. E aí, eu trouxe isso desde a infância, sempre caminhando mais por esse lado de estar voltado para o movimento, para a atividade física. Então, é uma paixão que me acompanha desde bem novinha. Paixão. A gente fala aqui muito sobre paixão e sobre propósito, Isabela. Mas para você que chegou até aqui e está nos acompanhando, já sabe, Clique logo abaixo aí no botão curtir para você curtir esse nosso episódio de hoje. Se inscreva também no canal do Sério Mas Nem Tanto Podcast. É muito importante você se inscrever aqui no nosso canal. Ative também as notificações. É um botãozinho logo ao lado aí, um botãozinho com ícone de um sininho, para você ficar por dentro de todo novo episódio que a gente sobe semanalmente aqui no Sério Mas Nem Tanto Podcast. Compartilhe esse episódio também para mais pessoas. Vamos fazer um movimento para esse episódio chegar a mais pessoas. Então compartilhe em grupo de Telegram, WhatsApp, o próprio direct do Instagram. Compartilhe para geral aí. E comenta aqui o que você espera e deseja aprender com esse episódio que eu vou gravar aqui com a doutora Isabela. Isabela, para começar,
já no assunto aqui, igual eu mencionei contigo, a gente vai falar um pouco sobre empreendedorismo, sobre a questão do seu estúdio, a parte do Pilates, a parte do movimento inteligente e a parte também da fisioterapia. Eu gostaria de saber por você, as pessoas estão normalizando essa questão que é comum, sentir dor? Wesley, muito. Muita gente sentir dor é normal? Será mesmo que sentir dor é normal? Sentir dor não é normal. A dor ela é uma condição do corpo te explicando que algo está acontecendo. O que eu percebo muito na minha vivência clínica? As pessoas normalizaram que começa a sentir uma dorzinha e vai protelando, vai levando. Então tô sentindo isso aqui, vou levar porque é normal até vir a ter uma lesão, né? É algo que vai perdurar por um tempo maior. Eu sempre falo que o nosso corpo ele dá sinais. A gente às vezes não quer entender ou fingir que não tá entendendo, mas ele te mostra que algo ali não tá fluindo bem, não tá em equilíbrio, que tá acontecendo algo para você ficar com um estadozinho de alerta. E as pessoas às vezes negligenciam essa parte. Então, muitas das vezes as pessoas acham que é normal sentir dor por negligenciar mesmo essa parte dessa tensão quando ela aparece. Então, vai protelando, vai deixando ela de lado, vai sentindo, tô sentindo aqui, tá ok, essa dor perdura por mais 2 semanas, vai ficando mais intensa, e aí às vezes busca a fisioterapia, busca uma ajuda, né? Hora que já tá num nível de dor um pouquinho maior, e acaba que já fica um quadro um pouco mais difícil de reverter. Mas sentir dor não é normal. As pessoas normalizaram isso por questão até mesmo de informações que tem constante aí, tanto na internet, né? De se autoavaliar, né? De achar que tá entendendo o que tá acontecendo com o seu corpo, de deixar para depois, de achar que vai melhorar sozinho, e acaba que essa questão ela vai ficando maior, e muita gente vem sentindo dor justamente por não cuidar antes, não preparar antes. Então acaba que parece que é normal todo mundo sentir, quem não tem dor é porque morreu, é porque se acordar sem dor é porque já não tá vivo mais, mas normal não é, a gente precisa ter um sinalzinho, um cuidado aí em relação a isso. E o engraçado, né, Isabela, é que querendo ou não, a gente acostuma, né? Tanto com a coisa boa como com a coisa ruim, né? Justamente. A gente passa a acostumar com aquela dor, né? Igual você falou, até uma dúvida que me surgiu aqui. A dor não necessariamente é uma lesão, ou é uma lesão, assim, inicial, leve, que a tendência, se não cuidada, é se tornar grave. Como é que funciona essa questão de dor, lesão? Nem toda dor é uma lesão. A percepção de dor ela é muito relativa. Tem pessoas que têm o limiar de dor. O que é esse limiar? A percepção de dor mais aguçada. Então, às vezes, uma pontadinha para mim ele tá tranquilo, para você já vai sentir ela num nível que já vai ser muito desconfortável, você já vai achar que tá muito doloroso. Então, primeiro, a gente tem esse limiar que é diferente de pessoa para pessoa. Nem toda dor que a gente sente é já uma lesão propriamente dita. Igual eu falei, o corpo ele vai dando sinais. Às vezes essa dor que você tá sentindo é um estímulo do seu corpo te mostrando que algo está acontecendo. No exemplo da corrida. Tô correndo, comecei a sentir uma dorzinha ali no joelho. Não necessariamente já está instalada uma lesão naquela região, mas o seu corpo está mostrando que alguma coisa ali está em desequilíbrio que pode vir a te gerar uma lesão. Então a gente olha para um amplo, uma ampla variedade de coisas que pode estar ocasionando essa dor. Qualidade do sono, alimentação, se você tá com um volume de treino muito grande, e aí acaba que aumentando essa demanda, a sua capacidade, às vezes, do seu corpo não tá conseguindo suprir aquela demanda, e aí vem essa dor te sinalizando que algo ali não tá fluindo bem e que pode vir a ter uma lesão se você não olhar com cuidado, com cautela e fazer o que é necessário naquele momento. E aonde mais o pessoal hoje sente dor que você depara lá no seu estúdio? É na parte do joelho, das costas, ombro? Onde chega mais dores lá pra você hoje? Olha, na vivência clínica do estúdio, muitos pacientes chegam com dor na coluna, tanto na lombar quanto cervical. É, assim, o carro-chefe, muito por questão de postura, né?
rotina do serviço, muita gente fica muito tempo sentado, computador, acaba que pode começar a ter também, desenvolver essas dores, e aí vai protelando, acaba que chega já com uma lesão mais instalada. E no caso de atletas de inúmeros esportes, muito questão de joelho e quadril. Então, são estruturas que são mais acometidas devido à demanda que tem da rotina mesmo, ou do dia a dia, ou de treino, de esporte. Então, são lesões, assim, dores que a gente pega mais lá na questão do estúdio. Tem casos, né, Isabela, que eu penso que, por exemplo, esses esportes que você também é seu carro-chefe hoje, esportes de alto rendimento, de alta performance, não necessariamente todos os esportes e todo esse alto rendimento é, pode-se dizer, saudável, né? Talvez o alto rendimento em determinado momento, como vai forçar tanto o corpo a um limite, talvez se a gente exceder esse limite, aonde causa lesão. Então, determinados esportes de alto rendimento, então, a gente não pode vincular ele diretamente à saúde, não, né? Então, o que que acontece? Não necessariamente é o alto rendimento que faz ter essa lesão. Eu falo que vou citar o exemplo do CrossFit. Surgiu um não vou falar um boato, mas estava tendo uma incidência muito grande de praticantes de CrossFit lesionando Sim, ombro, né, vindo com o joelho, com umas lesões mais recorrentes. A culpa é o CrossFit? Não necessariamente, porque o CrossFit ele é uma atividade que tem uma gama muito grande de, de recrutamento muscular, e ele é excelente, porque ele trabalha tanto a parte de LPO, que é levantamento de peso, então você trabalha a parte de força. Ele trabalha GYM, que é ginástica, que é a parte de mobilidade, né, flexibilidade, enfim, e a parte de cardio. Então, é um esporte praticamente completo. Só que o que que acontece? Vem o superego aí, né? Eu comecei hoje no CrossFit, vejo o Wesley ele pegando um peso, ele parece menorzinho que eu e tá pegando mais peso que eu, vou aumentar minha carga. E aí as pessoas começam a se sabotar e exceder o seu limite, não entender o limite do seu próprio corpo, dá uma excedida em questão disso, e aí é onde vira a questão da lesão. Então, para praticantes de corrida, de alta performance, né, a gente não pode comparar uma elite que faz um pace de 3, né, com nós meros mortais que corremos a um pace um pouco mais alto. E falar que essa alta performance deles vai lesionar, porque eles têm toda uma rotina, trabalha fortalecimento, sono de qualidade, faz evolução gradual tanto de quilometragem quanto de ritmo. Então, isso faz com que eles mantenham a alta performance sem lesionar, e às vezes um iniciante que quer competir com um elite que tem toda uma preparação acaba lesionando por questão de não ter esse preparo, não ter essa consciência, pular etapas, que o que acontece muito nesses esportes é a pessoa pular etapa, Sim. comparar a sua evolução com a evolução de alguém que já está há muito tempo no esporte, ou que tem uma biomecânica, né, um condicionamento completamente diferente, e aí querer equiparar o seu corpo, a sua evolução com a de outra pessoa, e aí acaba gerando a sobrecarga, e aí realmente gera uma lesão. Doutor, ó, eu falo aqui também que o óbvio tem que ser dito, né? Muitas pessoas deixam de falar o óbvio na cabeça dela, não, é tão óbvio que eu não vou falar o óbvio, porque a pessoa já sabe. Mas não necessariamente, talvez o óbvio para mim não é o óbvio para Com você. certeza. Eu gostaria de te fazer uma pergunta óbvia agora. O que é a fisioterapia? A fisioterapia são mãos que reabilita, que traz o alívio de dor, seja ela momentânea, né, para uma dor aguda, uma reabilitação para uma dor crônica, que devolve sentido à vida. Eu falo que a fisioterapia é um olhar cuidadoso, individual, que entende a história da pessoa que carrega uma dor com ela, às vezes por muito tempo, às vezes por um período menor, né, com uma lesão já de imediato, mas a fisioterapia é aquilo que transborda a essência de você conseguir reabilitar e trazer sentido para a vida da pessoa de novo. Trazer sentido para a vida. E o que faz quando a pessoa necessita da fisioterapia?
o que que faz ela não dar continuidade na fisioterapia? Que eu penso que isso, você pode até dizer melhor que eu aqui, é uma das coisas mais graves que tem, né, a não continuidade do processo para a pessoa, entre aspas, se curar ali no final, né? Uhum. O que que acontece para a pessoa não dar continuidade? É não conseguir colocar isso na rotina? É sentir mais dor, né, durante a fisioterapia? Porque eu entendo também que, às vezes, no começo você vai sentir mais dor para depois, né, deixar de sentir dor. Uhum. Então o que que acontece para essas pessoas que começam e não dão continuidade no tratamento? Bom, o que eu percebo muito na vivência clínica do estúdio, do consultório, é a questão do imediatismo. A pessoa está com uma dor na lombar há anos e chega para um tratamento, achando que essa dor ela vai ser cessada com 10 sessões, vamos supor assim, que é o que todo mundo usa, né? E, e aí acaba que eu acho que ela se frustra de não entender que o corpo, da mesma forma que foi um processo lesivo para aquela região, vai ser um processo para reabilitar, que precisa de calma, paciência, continuidade. É igual eu falo, a gente passa dinâmicas para casa, que eles precisam dar continuidade, entender que é como você toma um remédio para pressão, para o colesterol, você precisa fazer também aquilo que o seu corpo está precisando, contínuo, com constância, todos os dias. E às vezes ela não tem a paciência de conseguir esperar o tempo que aquilo ali vai levar para poder cessar, ela querer que aquela dor melhore num estalar de dedo, num piscar de olhos e que vai tudo melhorar com a quantidade que ela achou que seria necessária. Então, eu vejo muito que é mais essa questão de não entender o próprio corpo, de querer que cesse rápido ou de achar que são formas milagrosas que vai tratar, que vai ser um aparelho que vai te curar, que vai ser apenas uma ferramenta que você vai usar que vai melhorar. Então eu vejo que é muito essa questão do imediatismo mesmo. As pessoas não conhecem o próprio corpo? Olha, eu vou te falar que não. Isso é uma coisa que a gente observa, geral. Quando você sente um leve desconforto, você pensa: "É normal, não vou dar atenção para aquilo". Quando essa dor ela começa a aumentar, a pessoa ela não percebe se realmente foi algo que ela fez, se é alguma questão externa, se é alguma questão emocional, porque a gente tem dores que são psicossomáticas, então, quanto mais ansioso, mais nervoso eu tô, mais essa dor vai ficando intensa. Então, às vezes, a pessoa ela não percebe esses estímulos diferentes, o que causa, né, falando por questão, né, dessa via de dor, ela não enxerga o seu corpo, ela não dá a devida atenção. Então, ela vai chegar num limite onde sai da rotina, não consegue trabalhar, trava, não consegue ter uma rotina de atividade ativa, começa a deixar de sair, para depois ver o que está acontecendo com o corpo e espera um estágio muito avançado para poder procurar ajuda. Eu falo que a gente faz educação indoor e a gente mostrar esses pequenos fatos que acontecem para a pessoa é libertador, porque a hora que você mostra que se você passou por um estresse muito grande no serviço, vai influenciar diretamente na sua dor lombar, o paciente ele já chega pra gente no próximo atendimento e fala: "Olha, eu tive uma crise, mas aconteceu isso, isso, isso. Eu dormi mal à noite, eu cheguei no serviço, eu tive um estresse, eu não fiz os exercícios que precisava ser feito e eu vi que a minha dor aumentou". Então, a partir do momento quando ela vai entendendo o seu mecanismo, o que está acontecendo ali, ela começa a perceber que às vezes um ajustezinho que ela fizer já vai melhorar esse sintoma, às vezes não vai ter uma crise, a dor vai vir como um desconforto e ela vai conseguir, dar continuidade para a rotina, para a vida dela, da uma forma que fique sem precisar parar tudo que ela tem que fazer, sabe? É, mas é muito também do automatismo das pessoas, né? Porque eu me coloco nisso também, a gente que sempre tende a cair no automático, até assim, visando o nosso cérebro visando uma certa economia de energia, né? Quando a gente passa a adotar hábitos, né, na nossa vida ali, na nossa rotina diária.
E uma coisa que eu gosto de falar, eu até falei com o Demartino quando eu tava gravando com ele aqui, que a gente gravou sobre disciplina, eu perguntei pra ele, né, que ele falou, né, a gente conversou muito sobre disciplina, eu perguntei pra ele se todos nós somos disciplinados. Aí ele me deu o ponto de vista dele que não, nem todos são disciplinados. Aí eu coloquei um contraponto. Eu falei pra ele, todos nós somos disciplinados. E eu te falo aqui, todos nós somos disciplinados. Porque a disciplina é uma coisa que ele me direcionou e eu super concordei. A disciplina é constância. Disciplina é constância. Então, se eu tiver constância em chegar em casa, deitar no sofá, ligar a TV todos os dias, abrir minha cerveja todos os dias e beber, eu vou ter constância e, consequentemente, disciplina naquilo ali, entendeu? Justamente. Então, assim, todos nós somos disciplinados e todos nós buscamos esse automatismo. Então, assim, talvez as pessoas não se conhecem mais, a parte do seu corpo, por essa questão de parar um pouco, né, para refletir. O que que eu tô sentindo? Será que isso é normal? Eu devo procurar ajuda? Eu devo procurar um profissional ou não? Eu tô conseguindo, tá suportável, né? Chega num ponto que a corda estoura ali, né? E vai te procurar e talvez, né, uma coisa que seria, entre aspas, simples de resolver se torna complexa. Então é muito disso, eu acho. É muito do automatismo das pessoas E também. em questão desse automatismo também, vem a questão de não se colocar como prioridade, porque a gente age Sim, tanto no automático, né? Ah, eu preciso dar conta da minha rotina, eu preciso fazer aquilo, que eu vou negligenciar essa dor porque ela vai me tirar da rotina, eu vou precisar tirar um tempo para me cuidar, eu vou precisar tirar um tempo para olhar para essa questão, e aí vai desandar a minha vida, né? Vai desandar a minha rotina, e aí eu não vou ter tempo para aquilo, e aí acaba que é um fator que vai gerar mais um problema. Então, eles esperam que essa dor suma realmente por questão disso, porque eles não querem olhar para aquela questão naquele momento, porque não vai ser viável ou por questão de tempo ou por questão financeira. Só que se você não cuida prevenindo, você vai cuidar a hora que chega no momento que vai te deixar naquele estado e naquela condição por um tempo muito maior. Então eu vejo que hoje em dia, na fisioterapia, as pessoas estão mais conscientes, apesar que muito pouco, mas de procurar preventivamente, né? Não esperar ter uma lesão. Antigamente era uma fisioterapia muito voltada para pós-operatório, né? Para questões já uma lesão isso. instalada. Hoje você vê atletas que buscam prevenção de lesão, qual o melhor fortalecimento, o que que eu preciso fazer? Ah, comecei a sentir um desconforto. Será que é uma que eles usam muito, acho que tudo é culpa de uma hérnia, né? Mas é uma hérnia, não é uma hérnia, eu preciso dar uma atenção para isso. Então, o despertar da sociedade para enxergar, pelo menos, que precisa buscar antes de vir a ter um quadro, né, sintomático muito agudo ou que vai te limitar demais, de que já tá ali sondando a cabeça deles de que é melhor eu cuidar no começo do que eu esperar ter uma condição que vai me deixar por um tempo maior ou tratando por um tempo maior. Então, por mais que a gente está engatinhando nesse ponto, eu vejo que o pessoal está um pouco mais consciente de buscar antes de já ter uma lesão. Então, isso é muito bom para Ah, a parte, né, da para a parte de fisioterapia mesmo, para as pessoas se conscientizar, né, de que não é só para reabilitar, não é só, quando tem uma lesão instalada, é que você precisa buscar ajuda quando você quer iniciar algo diferente, que você não tem conhecimento, da mesma forma que você busca, né, um personal para fazer uma musculação, da mesma forma que você busca um nutricionista quando você está precisando fazer uma dieta, né. Você consegue ter esse profissional como forma de apoio para te ajudar a ter uma longevidade, seja na rotina funcional do serviço, seja num esporte que você queira praticar. Então, tá inserindo isso na cabeça das pessoas é um caminho, assim, que tá engatinhando, mas que eu já vejo que tá mais, ativo mesmo. As pessoas estão conseguindo, pelo menos pensar. Às sim. vezes não busca antes, mas pelo menos elas já entendem: "Nossa, achava que fisioterapia era só para quem tinha uma dor ou uma lesão", né. E aí elas já começam a entender mais que não é só para isso, só por isso, né. É, aí você já me respondeu uma pergunta que eu ia te fazer. Fisioterapia é só quando tem, né? Mas é muito disso, por exemplo. E assim, penso que se a gente for colocar a grande massa das pessoas, né, a gente não pode generalizar
colocar 100% das pessoas, mas a grande massa, aí eu não tenho esse dado, se é nacionalmente, né, falando de Brasil, ou se é globalmente falando de mundo. As pessoas tendem a ter o teor mais curativo do que o preventivo, né? E depois tendem a buscar uma pílula mágica do que realmente passar pelo processo ali, né, em termos de melhoria e adaptação do próprio corpo. E em cima disso, eu acho que você também tem esse pensamento, né? O pessoal é mais curativo do que preventivo, né? As pessoas, elas querem o resultado, mas não querem passar Sim, pelo sim. processo. E aí essa vertente leva muito para a parte onde a gente fala que o imediatismo atrapalha muito na parte de recuperação, porque a pessoa, ela quer sair daquela condição de uma forma rápida, sem executar o que precisa ser executado naquele momento, com uma condição que ela já está por muito tempo, e aí é onde o processo fica todo invertido, e aí tem abandono de tratamento, é onde tem as falas de que fisioterapia não funciona, de que fisioterapia não é para todo mundo, mas só funciona num pós-operatório. E aí elas criam essa imagem por realmente não querer suportar todo o processo que você precisa passar durante esse tratamento, essa reabilitação. Então elas são mais curativas do que Uhum. preventivas, com certeza. E assim, só para o pessoal entender, o que a gente está tentando falar aqui é que esse processo não é fácil, o processo é difícil, mas você tem que escolher para passar literalmente pelo processo. E eu, assim, na minha cabeça, todos os processos são difíceis, desde do processo que você age e faz e o processo que você não age e não faz. Mas talvez esse processo que você não age e não faz não vai ser difícil de imediato, vai ser difícil lá na A frente, longo prazo. quando você busca e tem, né, não busca, mas tem as consequências daquele não agir Uhum. ali, quando você está no seu cenário atual. Então, assim, é muito importante você saber que o processo é difícil, mas assim, eh crianças, né, crianças buscam as desculpas, né, o adulto resolve ele na ponta, né, Com Isabela. certeza. Entrando agora sobre essa parte do movimento inteligente. Movimento inteligente, esse termo. O que que significa o movimento inteligente? Ó, movimento inteligente é quando você conhece o seu corpo e prepara ele para executar, um movimento de uma forma mais efetiva. Vou usar o exemplo da corrida com atletas, que é o que a gente mais tem contato no estúdio. Quando você começa a correr, nosso corpo, ele foi condicionado, né, para poder praticar a parte da corrida, então qualquer pessoa pode correr. Criança, jovens, adultos, todo mundo tem essa condição para correr, só que o movimento inteligente, ele vem de uma forma que você minimiza danos e maximiza os resultados. Então, é onde entra a questão do fortalecimento, biomecânica, treino de pliometria. Pliometria, para quem não sabe, são treinos de salto, que vai fazer com que o seu corpo tenha uma absorção de impacto maior, permitindo com que ele haja de uma forma efetiva e não venha a ter uma lesão futura por sobrecarga, né? Por fraqueza muscular. Então, esse movimento inteligente, ele engloba todo aquele cenário que você vai expor o seu corpo, seja ele na corrida, seja ele numa outra atividade, igual atendo atleta do jiu-jitsu. Então, a gente mostra para o corpo o que ele vai ser exposto na hora da atividade e faz com que ele haja de uma forma mais efetiva. Então, o movimento inteligente nada mais é do que você preparar, fortalecer, mostrar para o seu corpo o que vem pela frente, para a hora que acontecer, dele estar ali na ação, ele poder recrutar e usar tudo o que ele tem para oferecer da melhor forma, sem compensação, sem sobrecarga, né? Usando a força, minimizando o risco de lesão, com absorção de impacto e sendo efetivo e eficaz. E tem pessoas que se surpreendem com, por exemplo, nossa, eu consigo fazer esse movimento? Muito. E tem duas vertentes, né? Olhando parece fácil, a hora que vai fazer não consegue. Ou fala assim: meu Deus, não dá, isso não dá, eu ainda sou iniciante, não consigo fazer, arruma um monte de desculpa e a hora que vai fazer consegue e dá super certo. O que é interessante é que tanto a parte de fisioterapia quanto a parte de exercício, ela é muito adaptável.
Então, às vezes, a mesma função que eu quero trabalhar com uma pessoa, eu vou passar o exercício de uma forma diferente para outra, porque ela ainda não está num nível tão avançado, ou o corpo não está conseguindo realizar naquela condição. Então, a gente consegue adaptar muita coisa. Então, passou, a pessoa não conseguiu fazer, a gente consegue adaptar, regride um pouquinho, vai evoluindo, fazendo de forma gradativa, para que também ela não se frustre, não deixe de fazer o que precisa ser feito, mas que mantenha essa constância, né? Consiga realizar da melhor forma que o seu corpo se adapte e consegue fazer. Então, a gente consegue trabalhar com qualquer público que queira fazer, e aí a gente consegue dar uma orientada maior em relação a isso. Isabela, é muito também, então, sobre o alinhamento de expectativa com realidade, então. Muito. A questão, eu falo que a internet, ela é uma ferramenta muito boa, mas ela gera uma expectativa muito grande, né? Então, a questão comparativa de você se comparar o seu progresso com o de outra pessoa, comparar a sua evolução com a de outra pessoa, a forma como que a gente vê que muita gente fala, eu corro feio. A corrida do fulano é mais bonita. Só que aí a pessoa, uma é baixinha, a outra é super alta, e aí quer comparar a biomecânica de um com o outro, que não vai conseguir chegar, pode mudar a passada, pode mudar a cadência, que não vai equiparar ali, não vai conseguir ter uma biomecânica igual. E aí ela gera essa comparação, cria essa expectativa, não, porque se eu melhorar, se eu correr mais rápido, eu vou conseguir correr igual outra pessoa. E é muita questão de você entender, é o que eu falo, quando você entende o seu corpo, você entende o que ele pode te oferecer, fica tudo mais fácil. Eu, dentro das condições que eu tenho, eu consigo executar isso, isso e isso, e a partir disso aqui já não é para mim. E eu entender que tá tudo bem. Não é eu querer ultrapassar os meus limites, não é eu querer pular uma etapa para chegar num estágio que eu considero que é muito bom, comparando com o de outra pessoa, numa condição que eu não tenho. Então, alinhar essa expectativa também, às vezes é muito difícil, porque o paciente ele chega com uma realidade falando, eu comecei a correr esse mês, mas mês que vem eu vou disputar uma meia maratona, que é 21 quilômetros. E aí você alinhar essa expectativa, não é você falar assim, não, você não pode, você não consegue. Às vezes a pessoa até consegue, mas os danos que vai ser causado no pós não vai ser tão benéfico, que é a promoção de saúde que a gente fala, que é o movimento com consciência, você fazer por bem-estar, né, por saúde, não só a questão estética, não só a questão de se mostrar, né, nas redes sociais, porque eu fiz uma meia maratona, é você fazer com qualidade e consciência para você ter uma longevidade em tudo que você faz, seja ele no esporte, na sua rotina de trabalho, porque aí você pratica uma coisa que você não está preparado, fica depois mais um mês sem fazer mais nada, porque não consegue, por uma lesão que precisa ser tratada, e aí acaba que vem essa frustração, você não alinhou suas expectativas, não entendeu qual que era seu nível, e aí a realidade vira outra completamente diferente. Cabe muito o que você falou no início, né? É o superego das pessoas. O super O superego das pessoas fazem, né, na maioria dos casos, elas se comparar com outras pessoas, Uhum. se frustrar, não tendo ali o equilíbrio entre a expectativa com realidade e, consequentemente, até buscar a lesão lá na frente, né? E o Sim. prejuízo lá na frente para o próprio corpo. E assim, se a gente for parar e pensar um pouco, essa questão do nosso nível de consciência atual, dá até para entender aonde está o nosso limite atualmente. É importante a gente, a partir de métricas e dados, a gente entender qual é o nosso limite do nosso corpo, aonde a gente está. A gente está aqui no ponto A, a gente quer ir para o ponto B e para o ponto C. Para ir para o ponto B e para o ponto C, eu preciso saber qual é meu ponto A, eu preciso Sim. saber o meu limite, para eu saber o que precisa ser feito para eu conseguir chegar ao meu ponto B. Então, é questão literalmente sobre o nível de consciência da pessoa, entender como ela está no momento, Uhum. né, com a ajuda de um profissional, Sim. até para ela alcançar de forma mais efetiva o seu ponto B, o seu ponto C ali na frente. Sim. E às vezes, alinhar essa expectativa é um pouco difícil, porque a pessoa está no ponto A, e aí ela quer passar lá para o C sem conseguir vir aqui para o B, ela já quer dar um salto e ir direto. E quando você
consegue pegar esses atletas, vou falar de atleta, né, aqui. Quando você consegue pegar esses atletas no comecinho, até que é um pouco mais fácil, mas você pega um atleta que já tá rodando há um tempo a mais, você fala assim: "Ó, a gente precisa dar uma desacelerada, não precisa fazer todos os treinos senta na bota, gente, é aquela pessoa que quer correr rápido todos os treinos. Não precisa de você fazer isso todos os treinos, porque o regenerativo, ele é um treino importante para o seu corpo recuperar, para ele entender, para você ter quilometragem. E inserir isso na cabeça de uma pessoa que já é ativa, praticante há um tempo, às vezes ela não aceita tão bem, porque ela pensa assim: nossa, mas eu corri tanto tempo e não teve nada. Agora que eu comecei a sentir, não vai ser isso. Então, às vezes, ela não acata tanto por já ter esse condicionamento, já tá com isso mais enraizado. Ah, mas eu vi que fulano faz tantos quilômetros por semana e ele não sente nada. E aí ele quer pular esse processo, eu consigo também, eu vou sair do A, vou vir para o C, porque vai dar certo. E às vezes não dá certo, na verdade, na maioria das vezes não dá certo. E aí volta, e aí tem que voltar para a estaca zero, às vezes saindo de menos A para A, para poder conseguir progredir e evoluir. Não, mas eu fui lá no seu estúdio e te contratei. Agora você se vira pra eu não ter lesão. Eu quero ir do ponto A pro ponto C e Isso, pronto. é um milagre, né? A partir do momento que você contratou, vai tudo dar certo. Já contratei, agora posso fazer do jeito que eu estava fazendo, que não vai ter lesão. Doutor, e por quê? Porque assim, eu entendi aqui que o seu negócio é bem nichado, então, pro público de corredores, atletas. Você nichou isso de forma intencional ou não? Foi dor do mercado? Você percebeu que o pessoal tava querendo, tendo uma procura grande para essa prevenção nessa parte de atleta, principalmente da corrida. Por que que isso aconteceu? Foi de forma natural, mas a minha vivência com a corrida, ela vem de um tempo atrás. Eu tinha uns desmaios, que eu tenho sim, hipotensão postural, que é a síndrome do vaso vagal. É uma dificuldade no retorno venoso que acontecia de eu ter uns desmaios, eh, sempre assim, durante a semana. E aí foi me indicado fazer uma atividade física de alta intensidade para regular a pressão. Na época eu trabalhava num laboratório e eles tinham um grupo de corrida, então eu fui convidada para participar da minha primeira corrida. Vai ser tranquilo, 3 quilômetros, é o mínimo que tem de percurso, nunca tem prova assim, você vai conseguir. Fui eu lá, correr 3 quilômetros, sem nunca ter corrido. Fui tranquila, na hora que eu tô voltando, comecei a caminhar já não conseguia. Me passa um senhorzinho do meu lado e fala: "Minha filha, vamos, você consegue". E eu falei: "Vou acompanhar ele", fui tentando acompanhar, muito difícil, caminhei mais um percurso, cheguei. E desde então eu conheci a corrida através desse laboratório que eu trabalhava. E aí comecei a participar de mais corridas, aí eu ainda não fazia faculdade, então a minha vivência com a corrida veio antes de iniciar a fisioterapia. Quando eu entrei na fisioterapia, veio a área de movimento, que é avaliação biomecânica, questão de fisiologia do exercício, e aí eu me interessei muito. Quando eu me interessei por essa parte, eu comecei a voltar mais para a área de reabilitação através do movimento. Aí foi onde eu já comecei a fazer fiz o curso de pilates para já começar a atender os pacientes quando eu fazia os estágios pela reabilitação do movimento. E aí voltei a correr com o pessoal. E aí eu conheci um público muito grande de corrida. Quando eu abri o estúdio, eu tive uma demanda da treinadora, que foi quem me inseriu na corrida. Isa, eu tô com uma demanda no pessoal, o que você consegue fazer pra gente? Tá tendo muita lesão. E aí começou a ter pontualmente alguns pacientes que procuravam, mas não para a parte preventiva, mas para a parte de reabilitação, quando já tinha uma lesão já instalada. E aí, um fisioterapeuta que trabalha comigo também, ele tinha se inserido na corrida, e a gente começou a ter mais contato com esse público e estava vendo que estava tendo uma demanda muito grande, por questão de lesão. Sim. E aí, no estúdio, tem uma academia embaixo, eles criaram um grupo de corrida também. Na medida que criou esse grupo, as meninas falaram: "Ai, comecei a sentir a canela. Ai, tô sentindo isso". Eu falei: "Não, vamos no sábado, vou fazer uma aula voltada só para exercício específico da corrida. Vamos começar por aí". E aí a gente ia todo sábado, eu fazia toda a biomecânica, exercícios preparados
para a corrida, que era a musculatura que recrutava, questão de pliometria, né? Desenvolvimento, toda dessa parte de técnica, e aí a gente começou com essa questão. Como o outro fisioterapeuta também corre, falamos, vamos desenvolver um projeto, que é o projeto Corra Bem, que é para atletas iniciantes ou de alta performance e que quer melhorar a performance ou minimizar danos para a parte de prevenção de lesão. Então, aí começou a surgir muito mais pacientes em questão disso vindo da corrida. Não é um nicho, eu não só trabalho com atletas de corrida, mas é um nicho que está muito presente dentro do estúdio. E a corrida também está em ascensão, né? Então, virou um boom. Muita gente está praticando a corrida agora, então aumentou muito o número de praticantes. Então, acabou que agora está tendo uma demanda maior em relação a esse tipo de atleta. Então, a nossa vivência acabou que aumentou a demanda por questão de estar mais no meio, convivendo com eles, mas também porque teve uma ascensão muito grande de praticantes. Então, foi meio que acontecendo, assim, as coisas foram fluindo dentro de um meio que a gente já gostava, já praticava, e aí a gente inseriu esse movimento do projeto Corra Bem, até mesmo para minimizar, porque quando a gente pega atletas de alta performance ou atletas, né, de fim de semana mesmo, eles não querem parar a atividade. Então, quando eles já chegam com uma lesão e precisa parar o que está fazendo para reabilitar, é um sofrimento sem fim. Então, o intuito mesmo é integrar essa parte preventiva, fazer um fortalecimento eficaz, onde a gente faz controle do volume de treino, se já sentir algum desconforto, alguma dor, a gente já consegue verificar o que está acontecendo, e aí ter esse acompanhamento mais de perto para não deixar eles pararem de praticar a atividade e ter uma longevidade no esporte mesmo. Então, foi mais acontecendo de uma forma natural. Eu vou acabar ter que ir correndo também, porque Vamos ter uma prova, você vai gostar. gravei com várias pessoas aqui que acaba, assim, no decorrer do episódio, a gente tende para falar da corrida. Eu vou ter que ir de acordo com o meu ambiente daqui um dia. Agora vai ter que ir. Mas eu vou te falar, sabe o que é o bacana da corrida? Que qualquer pessoa pode iniciar, consegue correr. Não é obrigatório você correr o percurso inteiro e o pós-corrida é o mais legal. O pessoal adora. Por quê? É uma interação, é um momento que tá todo mundo ali junto, que foi de desafio, superação de limite. A interação, a questão social da corrida, ela é muito gostosa. Então, muita gente começa e vicia, né? Porque os hormônios que liberam é muito bom, você sente um bem-estar muito grande, né? Quando acaba. E aquele momento de interação, de bem-estar, de você estar ali com um monte de pessoas que tá com o mesmo objetivo que você, vibrando na mesma vibe, então faz as pessoas se reterem à corrida. Então, é um esporte que você vai gostar, começa. E tem muita diferença do tratamento com uma pessoa que não faz atividade física com frequência, desses atletas que correm, mesmo o atleta que está iniciando ali, tem uma frequência mesmo que mínima. Tem diferença nesses tratamentos na parte de fisioterapia? Tem diferença. Geralmente, quem vem do sedentarismo tem um condicionamento menor. Geralmente, a mobilidade é um pouco reduzida, que é a parte articular. Então, tem algumas restrições de movimento. Às vezes, já vem com uma predisposição de dor, alguma lesão que já teve há algum tempo que limita algum tipo de movimento. Então, é todo moldado individualmente para aquela condição que a pessoa tem. Geralmente, quem vem do sedentarismo começa com exercícios mais leves. A gente precisa fazer, a gente fala acordar a musculatura, né? A gente precisa mostrar para aquela musculatura que ela precisa contrair, que ela precisa ativar durante o movimento. Então, é como se a gente começasse lá na basezinha, no berço, tá lá deitadinho, vai começar a engatinhar para ficar de pé e aí começar a evoluir. Então, tem uma diferença de quem já está mais ativo, mesmo que seja iniciante ou de alta performance, para quem nunca praticou nada de atividade, mas isso não é um empecilho, isso não limita a pessoa a começar a fazer tanto a questão da fisioterapia quanto a questão do pilates. É até muito benéfico, porque é uma atividade sem impacto, é um método que ele abrange e atende a qualquer público, então
é uma forma da pessoa também iniciar a atividade. Eu falo de se conhecer também. Às vezes começa no Pilates, que é um pouco mais tranquilo, e se descobre e gosta de outro esporte, outra atividade, queira migrar. Eu falo que o importante é você se manter ativo, com qualidade de vida e não deixar esse sedentarismo tomar, porque é melhor você ter uma dorzinha no joelho praticando uma atividade física que vai te trazer uma qualidade, né? Uma saúde, um bem-estar, do que sentir a mesma dor no joelho, deitado em casa, sem fazer nada, ficando só à espera de algo acontecer e esse algo nunca chega. Então, é bem dinâmica, assim, e bem individualizada. Então, dá pra gente separar bem e é bem diferente o tratamento de um para o outro. Isabela, fui lá no seu estúdio hoje. Cheguei lá. Não faço atividade física, não faço nada. Sou um sedentário. Qual que é as primeiras perguntas que você faz para os seus pacientes quando chega lá no seu estúdio? Ó, na parte de pilates, fisioterapia, Fisioterapia, que a gente não entrou no Pilates tá. ainda. Ó, a primeira pergunta que eu faço é: o que você busca? Qual é sua dor hoje? Não no sentido só da dor física, né? Muita gente chega e faz. Eu pergunto: qual a sua dor hoje? Ela fala assim: eu não consigo abaixar para brincar com minha neta no chão. E aí você não pega uma dor física ali, é uma questão também emocional, né? Então ela tá com uma dor que limita ela de fazer uma coisa que ela gosta muito. Primeira pergunta é sempre essa que eu faço: qual é a sua dor? O que que você tá buscando? Depois eu vou entender como que é a rotina dela, quando surgiu essa dor, o que que ela faz, como ela faz, se tem algum movimento que melhora, se tem algum movimento que piora. E aí eu começo a traçar um caminho para entender o que está acontecendo, porque não necessariamente a dor é ali na coluna que está vindo dali, né? Então eu falo que a gente precisa tratar a causa, não a dor. Então, a partir do momento que você entende toda a história, o que está acontecendo, o que está limitando, fica muito mais efetivo o tratamento. Então, eu sempre começo com essa questão do que a pessoa está buscando, até por alinhamento da expectativa. Porque ela chega lá e fala: eu tô com uma dor na lombar. Vou lá, mobilizo, melhora a dor na lombar, mas na hora que ela vai para casa, ela ainda não consegue abaixar. E aí acaba que o tratamento não foi eficaz. Para mim foi, eu tirei a dor da lombar dela, mas ela ainda assim não consegue abaixar. Então eu entender o que a pessoa tá buscando, acho que é o primordial ali do que eu consigo fazer para alinhar essa expectativa, para ver se o que eu ofereço vai realmente suprir o que ela tá precisando. E aí eu parto desse princípio para ir mais fundo ali no na avaliação. Entendi. Vamos de óbvio novamente? Vamos. Pilates agora. O que é o Pilates na prática? O Pilates, ele é um método. Muita gente acha que Pilates é só alongamento. Mas o Pilates, ele é um método desenvolvido pelo Joseph Pilates, que ele desenvolveu o método na época da guerra para poder tratar militares, né, através da resistência da mola. Então, todos os aparelhos, eles têm essa resistência da mola, e a gente tem o Mat Pilates, que é o Pilates do solo, que você usa apenas o peso do corpo. Dentro desse método, a gente abrange coordenação, equilíbrio, fluidez, controle, centro, que é a força do abdômen, né? É um método completo que você consegue tanto trabalhar a parte de prevenção, para quem nunca praticou atividade física, que quer iniciar alguma atividade, para a questão do fortalecimento e para a questão de reabilitação. Então, a gente consegue migrar esses pacientes também que já tiveram alguma lesão para dar continuidade do tratamento dentro do Pilates. Então, o Pilates nada mais é do que um método que adota aparelhos específicos para você conseguir trabalhar fortalecimento, mobilidade, alongamento, resistência, além de todos os outros benefícios que ele promove. E como é que tá a sua demanda hoje no estúdio se tratando de Pilates? Olha, a gente atende bastante público mais idoso, porque eles não gostam tanto de musculação. Então é um público que às vezes já tentou algumas outras atividades e pelo Pilates ser muito dinâmico, você conseguir trabalhar a mesma musculatura de forma diferente, sem a pessoa ficar sabendo o que ela vai fazer no dia, a gente atende muito esse público.
Tem de tudo. Mas o que mais a gente pega são pacientes mais idosos e que já passou por algum tratamento. Então, quem saiu de uma reabilitação de coluna, cervical, prefere dar continuidade no Pilates do que ir para uma atividade mais pesada, numa musculação, porque como ele é orientado, pelo menos lá no estúdio, nós somos todos fisioterapeutas, o atendimento ele é individualizado, não é o mesmo exercício para todo mundo, então a sua aula vai ser diferente da outra pessoa, porque a gente vai voltar para o que você precisa. Então, lá no estúdio, nossa demanda ela é mais individualizada, tem um público variado, mas com uma predominância maior de um público, assim, mais velho mesmo. E como você falou, né, o público principal são pessoas com idades mais Uhum, avançadas que não conseguem fazer certas, atividades físicas que exigem mais. uhum. Mas se a gente for analisar de forma, complementar, o pilates pode ser uma complementação da musculação e a musculação uma complementação do pilates ou não, uma coisa anula a outra? Não, uma coisa não anula a outra. Eh Na musculação, a gente vai conseguir uma hipertrofia. Você consegue um fortalecimento e tem uma hipertrofia. Então, para quem quer ganho de massa, volume, né, você vai conseguir isso na musculação. Já no Pilates, a gente consegue um fortalecimento, uma definição muscular, mas a gente não tem essa hipertrofia. Porém, dentro do Pilates, ele vai te trazer mais mobilidade, mais alongamento, que é a flexibilidade dos músculos, né? E mais consciência corporal, porque todos os movimentos ele exige muito do seu cérebro. Então, às vezes, você está fazendo um exercício de braço, junto com perna, abdômen. Então, ele traz essa vertente de ter essa coordenação, né? De ter esse raciocínio. Então, ele traz mais consciência corporal. Um complementa o outro. Então, se você faz musculação e quer também fazer o pilates, não tem problema nenhum. Da mesma forma que nós temos pacientes que faz o pilates e ainda assim faz a musculação. Por quê? São estratégias diferentes que um vai complementar o outro e não tem problema fazer os dois juntos, porque um não vai anular o outro ou não vai ser maléfico, não vai trazer malefício em relação a estar fazendo combinado, não. E tem como, a gente metrificar se já está colhendo os frutos, né, desse processo da execução do pilates? Se a gente for colocar num cenário da pessoa que chega até você, você passa a demanda ali para ela e ela cumpre conforme a sua prática que você direciona, e tem a constância de em todo acompanhamento ali durante a semana. A gente está falando dessa pessoa, Aham, a gente não está falando da pessoa que falha, que não faz como aham. você dá o direcionamento, porque essa é mais complexo mensurar. Mas tem como mensurar, assim, resultado? Ah, eu comecei hoje, sei lá, daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses eu já começo a notar certo resultado ali nos meus movimentos? Tem como. Os feedbacks eles são inúmeros. Não tem como a gente mensurar em questão de que todo mundo vai ser igual, né, a Sim, métrica sim. vai ser igual para todo mundo. Mas eh, esses benefícios eles são tão grandes que às vezes a pessoa com 2, 3 aulas que ela já realiza, ela já percebe algumas melhoras. E eu falo que toda melhora ela é válida, né. Então, às vezes a pessoa consegue abaixar para pegar o sapato no chão, que às vezes por medo ou por estar com uma mobilidade mais restringida não conseguia. Feedback de melhora de disposição, alongamento é o que mais a gente tem feedback positivo. Porque como essa demanda de todo mundo ficar muito sentado, né, na mesma postura, não trabalhar o alongamento a gente só consegue, só conquista executando, tendo uma constância. Então, assim, a gente pega muita pessoa travada mesmo, com falta de flexibilidade, às vezes de não conseguir dobrar e colocar a mãozinha lá no chão, né. Então, a parte do alongamento é o que a gente mais vê de feedback, assim, positivo e rápido, que as pessoas percebem que tem melhora, assim, mensurável em questão de tempo de ser mais rápido. Mas todos os pacientes que fazem, eles já conseguem perceber uma melhora para aquilo que busca, seja para a parte de melhora de dor, seja para a parte de iniciar uma atividade, eles já têm, eles pontuam muito a questão de ver essa evolução e principalmente na questão do exercício, porque a gente começa com exercícios básicos, né.
para ver como que tá a questão de força, para ver o que a pessoa tá conseguindo dentro daquela realidade, né. E aí a gente vai evoluindo gradativo de acordo com o que a pessoa vai conseguindo realizar. Então você passa um exercício, essa semana ela não conseguiu, mas na outra semana você vai testar de novo, ela já consegue, ela fala: "Nossa, na aula passada eu não consegui fazer esse exercício". Então ela mesmo já tem essa percepção, o que faz reter a pessoa também, porque ela vai vendo a melhora, vai percebendo o quanto tá evoluindo e vai ali ficando cada vez, mais confiante, cada vez mais contente pelo resultado que ela estava buscando e tá conseguindo ter. Então, esses feedbacks acontecem com frequência. É muito bom esse senso de progresso, porque é uma forma até de manter a pessoa passando pelo processo, né? Sim. Porque tem processos que a gente passa na nossa vida que em determinado momento a gente não sente tanto o senso de progresso, né? E são processos que, assim, a gente tem que se manter cada vez mais forte durante o Perseverante. processo para colher os frutos lá na frente. Mas quando a gente tem o senso realmente de progresso ali, a chance da pessoa se manter durante o processo ali, ela aumenta. Sim. E aí quando ela percebe isso, é onde ela fala: "Não, tô no caminho certo, não, eu fiz a escolha certa, que bom que eu comecei", ou "Que bom que eu não desisti", né. Naquela primeira aula eu falo que todo começo ele é doloroso, né, não só por questão de dor física mesmo, por questão de você sair de casa, de você incluir dentro da sua rotina. Então, você dar o start, ele é muito difícil, é igual eu falo: "Ai, quem treina de manhã, é muito difícil sair da cama", mas a partir do momento que você sai, você tem uma sensação de vitória. Então é esse sentimento que eles têm: "Nossa, venci esse exercício, venci mais um dia, tô vencendo o sedentarismo de ficar em casa", né, quem é aposentado, que acaba não tendo uma rotina mais ativa, eles perceberem que esse progresso e esse processo é benéfico e que, à medida que eles forem fazendo, vai ficando mais fácil, né, vai ficando mais fácil para o mental, vai ficando mais fácil para o corpo, e isso traz eles para essa realidade e deixa eles, assim, mais perseverantes e mais confiantes para se manter mesmo e para não desistir. Isa, ó, já peguei intimidade com você aqui que eu vou te chamar de Isa agora. Isa, eu gostaria de te listar aqui porque muitos profissionais da saúde com que eu já conversei aqui me listaram alguns pilares para a gente ter uma boa qualidade de vida ali se Uhum, tratando de saúde. Então são pilares como sono, qualidade do sono, alimentação, atividade física. Alguns já me listaram a parte do próprio ambiente ali, né, uhum, do ambiente social, né, uhum. o círculo social que a gente tem ali, a parte de espiritualidade. Essa questão agora da gente voltando na questão das lesões. Eu, assim, nessa tríade, né, a qualidade do sono, a questão da atividade física e a questão da alimentação. O cenário perfeito é a gente Uhum. ter o equilíbrio, tentar ter o equilíbrio ali ou buscar o equilíbrio nas 3. Aham. Mas se fosse pra eu te perguntar, qual que é a fundamental dessas 3 para eu começar a startar o meu processo de melhora, até buscando essa prevenção de uma possível lesão lá na frente? Falando de lesão, seria todos, num cenário perfeito, igual você disse. Porém, para a gente ter uma base forte, eu acho que o fortalecimento. Quando você tem um músculo forte, um corpo em equilíbrio, você encaixando as outras coisas vai ficando mais fácil. Vindo da lesão, se você tem um sono regular, né, bom, uma alimentação saudável, mas tem um corpo fraco, a lesão provavelmente ela vem mesmo com esses 2 pilares bem estruturados. Então, se você vai iniciar uma demanda, o seu corpo ele precisa estar preparado para aquilo. Então, se você não tiver um fortalecimento adequado, uma orientação, né, com volume de treino, com absorção de impacto para a atividade que você for fazer, se não tiver essa base do fortalecimento, os outros pilares eles não vão fazer efeito para a questão da lesão. Então, em primeiro lugar, eu colocaria o fortalecimento. Boa, agora Isa empresária. Vamos agora para a parte da Isa empresária. Gostaria de saber por você, de onde que surgiu essa sua ideia de criar o estúdio e como é que funciona o estúdio hoje? Que público que você atende, o que que você entrega, como é que funciona os seus horários, se é que tem horários marcados, dias da semana. Me explica tudo sobre o seu empreendimento, seu negócio. Vamos lá.
O Estúdio Isabela Farnese, ele nasceu de uma demanda que eu tinha. Quando eu saí da faculdade, eu entrei em uma clínica. Nela eu atendia a parte de coluna, quadril e joelho e atendia no Pilates. Quando eu migrei dessa clínica para poder ter o meu consultório, eu atendia só a parte de fisioterapia. Muitos pacientes que eu atendi nesse outro estúdio me mandavam muita mensagem: você está atendendo em outro lugar? Você não vai abrir um estúdio? E a princípio eu não tinha ideia de abrir um estúdio de Pilates. Por questão de estar saindo agora, empreendendo um consultório pequenininho, com uma maca, né? Era o que dava para ter no momento. Então, por questão de custo mesmo, não tinha ideia de ter o estúdio de Pilates. Surgiu uma oportunidade de mudar de uma sala que eu tinha, que era pequena, para essa academia onde eu tô hoje, e a sala era muito grande, mas a princípio eu fiquei só com a parte de fisioterapia e surgiu uma oportunidade de eu comprar um estúdio que estava sendo vendido os aparelhos. E aí a gente pede ajuda para papai, né? Que graças a Deus é uma pessoa muito boa e que ajuda muito. Ele falou: não, vamos colocar o estúdio e aí você vai me pagando e a gente estrutura isso. E aí foi um boom. Eu inaugurei o estúdio em outubro, mandei mensagem para as pessoas que tinham me mandado mensagem procurando. De qual ano? Outubro de 2023, é. E aí avisei que ia inaugurar em outubro e aí foi uma loucura. E aí quem já tinha sido meu aluno mandou mensagem querendo fazer aula experimental, é dentro de uma academia. A princípio só eu atendia no estúdio. Os horários eram os horários que eu conseguia e eu tinha que conciliar com a parte de fisioterapia, que eu não queria parar de atender a parte de fisioterapia. Então eu tinha poucos horários para o Pilates, atendia a parte de fisioterapia e o estúdio ficava parado em alguns momentos, né? E para quem é empreendedor sabe que sala parada é dinheiro que não entra, e aí eu precisei de mais pessoas para poder me ajudar nessa parte. Consegui expandir o estúdio em 2024, era uma única sala, consegui pegar um outro espaço para fazer o estúdio ficar maior. E aí comecei, aí veio minha irmã para trabalhar comigo, que é fisioterapeuta também, mas que atua mais na parte de geriatria, ela gosta mais da parte domiciliar, mas foi para trabalhar comigo no Pilates. Veio o David, que também é outro fisioterapeuta, que trabalhou comigo nessa outra clínica. Veio o Marco Túlio, veio Flaviane agora, por último, e hoje eu tô com 4 pessoas me auxiliando na parte do Pilates. E graças a Deus está crescendo cada vez mais. O nosso atendimento, ele começa às 7 horas da manhã e aí o último horário é 8 horas da noite, das 7 às 8. A gente está com uma equipe muito boa, são profissionais muito qualificados, um pessoal bem engajado, sabe? Então, assim, em questão de equipe, foi fluindo, acontecendo, entrando aos pouquinhos. E esse empreendimento aconteceu de uma forma meio inesperada, com as oportunidades. Eu sou uma pessoa que gosta muito de agarrar as oportunidades que aparecem. Sou bem corajosa. Vai aparecendo, eu vou me desafiando e vou metendo a cara assim para fazer. E aí fundei o estúdio Isabela Farnese, que antes era só doutora Isabela Farnese, passou a ser o estúdio de Pilates integrado com o consultório. E aí, na medida que eu ia reabilitando, surgiu a oportunidade dessas pessoas conhecerem também o estúdio e aí migrar também para dar continuidade no tratamento dentro de um espaço já com fisioterapeutas. Então, foi uma ascensão muito boa e estamos lá hoje. E como é que é esse contraste de Isa, fisioterapeuta, com agora a Isa, dona de uma empresa, pegando a parte de gestão, liderança de equipes, organização, do todo. Qual que é esse contraste? Conta pra gente. Olha, eu falo que é assim, desafiador. Eu sou uma pessoa muito perfeccionista e muito acelerada. Então, todo mundo fala que eu trabalho 24 horas, a minha cabeça não para. Então, eu tenho a mente muito criativa. E aí eu penso muito nas coisas, e eu fico o tempo inteiro pensando em trabalho. Então eu meio que não consigo dar uma desligada.
Eu levo muito para o caminho do encantamento do cliente, eu gosto muito da experiência, do que a pessoa vive lá dentro, de como que é o conforto, então eu busco sempre fazer melhorias no estúdio, trazer algo inovador, algo que vai encantar eles, eh, e indo muito para esse lado dessa parte de mostrar que não é só o atendimento, que eles são reconhecidos, né, que é um espaço de confiança, que é um espaço onde eles estão ali para ser acolhido, para poder fazer uma extensão da casa deles, muitos vão buscando o que não tem em casa, que é aquela convivência social. Então, é um ambiente bem acolhedor, assim, bem minha paixão mesmo. E como é que funciona os horários? É em grupo, é aulas individuais, é horários marcados? Como é que funciona esse Lá são horários marcados, são 3 alunos por fisioterapeuta, nossos horários começa das 7 da manhã. Tem duração de 50 minutos as aulas, todos os horários que são preenchidos pelos fisioterapeutas, a gente deixa uma agenda pré-estabelecida, então a pessoa escolhe o melhor horário, e aí ela fica fixa naquele dia, precisando de reposição, remarcar, a gente consegue dar uma flexibilizada quando tem algum imprevisto. E no mais, a agenda é essa, a gente tem um horário de recesso do meio-dia até às 3 da tarde, das 3 em diante a gente já retoma os atendimentos do pilates para todo mundo que estiver buscando esse movimento. E o que mais você pega de reclamações lá dos seus pacientes durante as atividades ali? É a dor, não consigo, é a questão do próprio da própria vitimização da pessoa mesmo, né. Eu não consigo por isso, por isso, por isso, ou tá doendo demais. O que o pessoal mais reclama pra você lá durante a atividade? Ah, não dou conta. Nossa, esse eu não dou conta. Nossa, hoje você tá muito carrasca, esse é muito difícil. E a pessoa faz e consegue. Aí a gente fala: "A gente confia no seu potencial, pode ir que dá certo". Mas é mais a questão de não confiar nela mesma, porque Sim. paciente com dor, a gente faz um modelo diferente de aula, né, uma aula um pouco mais tranquila. Esses pacientes que já têm um pouco mais de energia, que a gente sabe o que consegue explorar, a hora que vai passar um exercício mais desafiador, que exige um pouco mais, eles já ficam super apreensivos e já começam: "Não dou conta. Não vou fazer 15, não dou conta, eu vou conseguir fazer 8". Já coloca uma quantidade que acha que vai conseguir, então é mais essa questão mesmo deles não se desafiarem tanto, achar que não vai conseguir, mas acaba que no final conseguem. Isa, como é que tá a sua visão de futuro hoje? Você pensa no futuro em expansão do seu estúdio, até voltando, né, para chegar até mais possíveis pacientes. Eu gostaria de te perguntar também, como é que se você já faz isso, você tem intenção de fazer em treinar outros novos profissionais, Uhum, né, até visando, sei lá, desde um profissional que trabalha num lugar específico a abrir o próprio estúdio, seja uhum. aqui em outra localidade. Como é que tá a sua visão de futuro nesse cenário de expansão de negócio, se tratando de paciente, e Uhum. também a parte educacional para novos profissionais ali? Voltado para a parte do estúdio, para paciente, a nossa projeção agora para 2026 é conseguir atingir o máximo de público, tanto na parte digital, captação de cliente, né, é fazer com que o estúdio seja mais divulgado, mais conhecido, tanto dentro da cidade quanto fora. Então o nosso foco agora principal para 2026 é ter essa expansão mesmo, de ter mais alunos, né, de realmente não ter mais horários, de deixar a agenda cheia, todos os fisioterapeutas com os horários, completos. Essa é a nossa missão agora do estúdio, para trazer o movimento, trazer a qualidade de vida para mais e mais pessoas. E dentro da parte profissional, nós estamos com uma visão realmente de trazer uma parte dessa questão de fazer curso, de trazer mais workshops, tanto para atletas quanto para alunos, né, que estão ainda na faculdade, para começar a entender esse mundo, esse movimento de como que acontece, porque acaba que a gente não tem tanto contato, assim, dentro da faculdade, então o nosso intuito agora é migrar essa parte da Isabela para poder ir auxiliando, poder iniciar mais curso, criar mais conteúdos para chegar a mais pessoas, disseminando cada vez mais a fisioterapia, disseminando mais a qualidade de vida, o movimento saudável, inteligente, com ciência, Criar mais pontos de conexão, basicamente. mais
mais pontos de conexão, exatamente isso. E uma coisa que eu não te perguntei eu quero voltar um pouco atrás, a questão daquele movimento que você falou que faz também na parte da corrida. O projeto Corra Bem. Isso, como é que funciona esse projeto? O projeto, ele é realizado uma vez por semana. A nossa demanda são com turmas reduzidas, então a gente tem só 5 alunos por turma, porque é um atendimento bem focado e especializado, é um protocolo de treinamento. Então ele tem uma base, você começa com exercícios iniciais e vai progredindo essa evolução de acordo com o que você vai evoluindo dentro do programa. É uma aula voltada para quem quer começar a corrida, quem já iniciou ou atletas de alta performance. Esse projeto ele é todo voltado para atletas de corrida, então o foco são atletas mesmo. Essa aula a gente não abre para outro tipo de esporte ou para quem não esteja interessado em ingressar no método da corrida. É uma aula que é desenvolvida somente por 2 fisioterapeutas lá dentro do estúdio, que sou eu e o David. Então, a nossa demanda é única e exclusiva para essa parte de atletas. Entendi. Isa, agora eu gostaria de te fazer uma pergunta muito séria. Essa aqui é uma das mais sérias do episódio. Sério, momentando. Essa questão que a gente falou muito aqui sobre o movimento inteligente, ele impacta diretamente a minha qualidade de vida? Muito. Quando você não sabe o que você está fazendo, você faz de qualquer jeito. Quando você tem consciência, quando você prepara o seu corpo, seja para vir aqui entrevistar num podcast, que você fica horas programando, né? Tem a questão de organizar a entrevista, edição, tá aqui no frente a frente, você sabe como o seu corpo age, mas você negligencia isso, a conta lá na frente ela vai fechar e às vezes não vai ter um saldo positivo. Quando você faz um movimento inteligente, já preparando o seu corpo para a condição que você quer buscar, é só sucesso, é isso que o seu corpo vai te agradecer lá na frente, é isso que vai fazer com que você tenha uma qualidade, tanto de vida, quanto uma qualidade na sua tarefa diária. Então, a partir desse princípio de que movimento inteligente é consciência, é constância e é benéfico, que traz longevidade, é você entender que não tem como fazer de qualquer jeito. É igual a gente falou, é uma constância, né? O movimento, o nosso corpo, ele precisa de doses diárias para poder estar bem, se sentir bem e vir a ter também uma perspectiva de estar preparado para aquilo que ele está buscando. E assim, é muito sobre viver mais e viver melhor, né, Com Isa? certeza. Viver mais e viver melhor. Mas Isa, gostou do papo? Ó, mas Isa, gostou do papo? Nossa, muito bom. Gostei demais. Assunto que eu gosto muito e você também gosta muito dessa questão do movimento. Foi muito gostoso, fiquei muito feliz de estar aqui compartilhando um pouquinho daquilo que eu gosto, daquilo que eu vivencio e que eu acredito que é o movimento, consciência, com base, né, com informação, que é isso que vai fazer com que todos, né, que buscam uma qualidade de vida consiga ingressar nesse meio, né, de forma com qualidade mesmo. Temos a mensagem final ainda, mas antes dela, agora eu gostaria que você olhasse para aquela câmera ali que vos grava e passasse suas mídias sociais. Como é que o pessoal te encontra nas mídias para ter uma proximidade maior e melhor contigo? Se você quiser também passar o endereço físico do seu estúdio também, fique à vontade. Muito obrigada. Caso vocês precisem de movimento, consciência, qualidade, vocês me encontram no estúdio Isabela Farnese, que fica localizado na Avenida Guilherme Ferreira, 1939, no segundo piso da Academia Cia Fit, na sala 2. E também no Instagram, Estúdio Isabela Farnese, onde eu posto conteúdos voltados para a parte de movimento, alívio de dor, toda a minha rotina, todo o acompanhamento que eu faço com os nossos pacientes, projeto Corra Bem. Então fica o convite para vocês me acompanharem por lá. É isso aí. Isa, agora eu gostaria de te pedir uma mensagem direcionada para aquelas pessoas que normalizaram o comum, normalizaram sentir dor,
que pode ser uma coisa comum, mas não é normal. Você consegue deixar uma mensagem final para essas pessoas? Olha, entenda que saúde é constância. A gente precisa prevenir, não podemos remediar e entender que qualidade de vida e movimentos eles estão associados. Não negligencie o seu corpo, não negligencie a dor, procure quem entenda do assunto, procure quem vai te auxiliar e bora fazer esse corpo movimentar com qualidade de vida. Muito bom, Isa. Muito obrigada. Eu que agradeço por ter aceitado o convite e vir aqui participar do Sério Mais Entanto Podcast. Conteúdo valiosíssimo que vai fazer a diferença na vida de mais pessoas, pode ter certeza. Muito obrigada, fico feliz demais com esse convite. Espero vir mais vezes. Boa, com certeza. E para você que chegou até aqui, já sabe, já clique no botão logo abaixo, no botão curtir, caso você ainda não tenha curtido esse nosso episódio de hoje aqui gravado com a Isa. Se inscreva também no canal do Sério Mais Entanto Podcast. É no botão logo abaixo aí, no botão se inscrever-se. É muito importante você também se inscrever aqui no canal. Ative também as notificações para você ficar por dentro de todo novo episódio que a gente posta aqui semanalmente no Sério Mais Entanto Podcast. Várias gravações rolando durante a semana, várias postagens também consequentemente. Então é muito importante você ativar as notificações para você ser um dos primeiros a saber quando os episódios completos serem postados aqui no Sério Mais Entanto Podcast. Compartilhe também esse episódio para mais pessoas. Vamos fazer um movimento inteligente para esse episódio chegar a mais pessoas. Então compartilhe em grupo de Telegram, o WhatsApp, o próprio direct do Instagram. Vamos fazer um movimento e chegar com esse conteúdo precioso a mais pessoas. E para você, unicamente para você que chegou até aqui, eu gostaria que você comentasse logo aqui abaixo. Eu não vou fazer movimento sem sentido. Eu não vou fazer o movimento de qualquer jeito, de forma aleatória. Eu vou fazer um movimento de forma inteligente. Então comenta aqui para mim um breve trecho sobre essa frase que eu mencionei aqui, para eu entender que você chegou até o final do nosso episódio de hoje. Então te vejo até o próximo episódio. Fique com Deus e tchau, tchau.